Fala pessoal, beleza? Você tá no canal oficial de cortes do Isto Não É Podcast. Esse episódio completo você assiste através do link que tá na descrição. Então não esquece, clica lá também, se inscreve no nosso canal, compartilha o vídeo e ativa o sino. Isso daqui que se chama Yom Kippur, tá? Que na Bíblia hebraica você iria sacrificar um dos animais para Javé, para perdoar o pecado do povo, e o outro animal seria solto para levar o pecado embora, tá? Então, Jesus faz o papel do cordeiro pascal, que é sacrificado, tá? E o Barrabás, ele faz o papel desse aqui, que é libertado no deserto, tá bom? Então, olha só como que essa construção ela é muito interessante. Por que esse pecado? Porque os judeus, eles estavam escolhendo os lestés, os bandidos, os messias dos judeus eram esses que se revoltavam contra Roma, ao invés de ser esse que submete o povo a Roma. Lembra que quando Satanás estava tentando Jesus e ele falou assim, olha, eu ofereço todos os reinos, né? Todos os reinos judaicos, todos os reinos do mundo, e Jesus fala, não quero reino, ou seja, eu não quero ser esse rebelde. Ele não queria ser o revoltoso. Quando Jesus entra no templo, lembra daquela passagem que ele entra com chicote, ele vira a mesa do cambista, bate no pessoal lá que estava vendendo animais. Vocês lembram dessa passagem, né? Uhum. Essa passagem, Jesus ele diz o seguinte, ó, vocês fizeram a minha casa covil de leston, ou seja, lestés, que em Flávio Joséfo é o mesmo que sicário, que bandidos. O templo ele foi usado como quartel-general durante a revolta da década de 60, 70, até a destruição em 70, dos bandidos que se revoltavam contra Roma. E aí muita gente fala assim, não, Jesus estava ali porque os cambistas estavam roubando o templo. Gente, para pensar, se Jesus era um judeu e ele era um zeloso, os animais que estavam ali eram, para segundo a Bíblia hebraica, um sacrifício em honra de Javé. Aí ele vai impedir o pessoal de fazer o sacrifício para o pai dele. Quando ele vira a mesa do cambista, os cambistas estavam trocando a moeda romana, que tinha o rosto do imperador, o rosto dos deuses romanos, pelo shekel judaico, que era uma moeda dos judeus própria. Então, ao Jesus fazer aquilo dali, é um ato que nenhum judeu faria. Nunca, é impensável isso. E ainda ele acusa aquelas pessoas de estarem sendo bandidos, escondendo bandidos. Isso significa o quê? Que está acabando a teologia do templo, porque depois de 70 não tem mais templo, e Jesus está transformando para essa nova teologia, onde o templo é o corpo do indivíduo, onde a própria pessoa é o templo, contrariando a regra do Pai no Velho Testamento. Se você aceita de Jesus, você tem que entender que está tendo uma contradição aí, porque era lei perpétua de Deus. Lei perpétua é o que dura para sempre, é o que não muda. Entende? Então, quando você tem essas duas figuras, Jesus Barrabás e Jesus o Cristo, né? E Jesus é sacrificado e o povo escolhe Barrabás, quem vocês escolhem? Barrabás, Barrabás, não é isso que o povo grita? Uhum. Significa que o povo judeu estava em pecado escolhendo o bandido que se revolta contra Roma. E aí quando você lê uma frase dessa daí, olha, não cuideis que eu vim trazer paz mais espada, essa espada não é contra os romanos, essa espada é contra os judeus. Tanto que Paulo vai falar isso no contexto de Romanos 11, que depois vai culminar em Romanos 13, que ele vai falar assim, ó, seja submissa a todas as autoridades, pague seus impostos. Em Romanos 11, Romanos 10, Romanos 9, ele vai falar o seguinte, ó, Jesus era a pedra de tropeço, e eles tropeçaram na pedra de tropeço porque não tiveram fé em Jesus. Portanto, os ramos naturais foram quebrados. Eles sofreram uma derrota, que está se referindo à derrota que eles sofreram por Tito Flávio e Vespasiano, tá? Então, o contexto, quando você olha dentro desse contexto narrativo, tudo passa a fazer sentido, até a maldição da figueira. Jesus amaldiçoou uma figueira que está fora da época de fruto. Jesus é maluco? Não, a figueira representa Israel. Então, como já estava corrupta, estava com folhas, né? Mas estava sem fruto, significa que estava em corrupção.
por isso ela seca, por isso que ela foi destruída. Então é isso que é o contexto de guerra. Muitas pessoas não entendem certas passagens porque não enxergam a Bíblia no contexto de guerra do primeiro século, do segundo século, dessas revoltas judaicas, tudo isso. Então, olhando nesse âmbito, Jesus é meramente um personagem político que está falando, olha, agora vocês vão esquecer esses judeus zelosos que se revoltam e vocês vão, a partir de agora, seguir a mim, que eu mando você dar outra face quando um soldado vier, eu mando você pagar imposto a César, né? Imagina um judeu zeloso mandando pagar imposto para Roma, que era uma das maiores heresias, que manda você carregar sua mochila, assim como Paulo também, em Romanos 12, ele fala, olha, alimente seu inimigo, ame seu inimigo, receba bem seu inimigo, ou seja, receba bem os soldados romanos. Isso é tão nítido que até autores que são cristãos, eles vão defender isso. Aqui o Huxley, ele defende, um autor cristão, defende que de fato ali está falando da submissão judaica perante os romanos. Então, o primeiro contexto que a gente tem que entender é isso. Jesus é um personagem político que está fazendo tipologia a todo momento com o Velho Testamento. Daqui a pouco a gente vai entrar nas evidências externas do porquê esse personagem não existiu. Passo a palavra agora.